Querida igreja, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã de domingo. Hoje as crianças vão ficar aqui conosco, hoje é dia de ceia. Papai e mamãe sempre estejam ensinando aos seus filhos o significado deste momento tão importante para a nossa igreja. É uma alegria estar com vocês, que Deus abençoe aqueles que nos acompanham pela internet, aí na sua casa, no seu lar, que seja um tempo de graça e de bênção do Senhor. Desde já, os meus parabéns às mulheres presbiterianas, pelo seu dia. Deus abençoe a cada uma de vocês. Hoje o céu está em festa. Deus está comemorando a obra-prima da sua criação. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pelas mulheres da nossa igreja, pelas bênçãos que elas são em nosso meio. Amados, antes de lermos a palavra, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, bom é estarmos em Tua presença para juntos ouvirmos a Tua voz, meditarmos na Tua palavra e aprendermos mais de Ti. Fale ao nosso coração, que a Tua palavra seja viva e eficaz e que ela faça aquilo que Te apraz em cada uma de nossas vidas. Abençoe-nos, toma-nos em Tuas mãos para a Tua honra, glória e louvor, Pai. Que o Senhor cresça, que nós diminuamos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir a Bíblia em 2ª Carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Lá no finzinho do Novo Testamento. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Vamos ler a uma só voz? 2 Pedro 1,3 nos diz, leiamos: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém. Palavra do Senhor aos nossos corações nesta manhã de domingo. Queridos, Deus nos dá tudo o que nós precisamos para vivermos uma vida santa. Lembrem-se sempre disso. Deus nos dá tudo o que nós precisamos para vivermos uma vida santa. Esse versículo na Bíblia, editada pela Sociedade Bíblica de Portugal, esse versículo nos diz: Deus, pelo seu santo poder, concedeu-nos tudo o que é necessário para vivermos santamente, de forma santa, ou santamente, como diz o português, né? Deus, Ele tem nos dado tudo pelo seu divino poder. Veja que o versículo 3 nos diz que Deus nos deu o potencial. Ele não nos deu por merecimento, mas por pura graça, Deus nos deu o potencial para vivermos uma vida santa. E nele nos são doadas, observem o que o texto nos diz, nos são doadas, nos são dado graciosamente, não por merecermos. Tudo, irmãos, é fruto da graça. Por isso, quando você estiver vivendo de forma santa, não atribua isso a uma virtude sua. Isso é graça de Deus. O poder de Deus que nos salva é o mesmo poder que nos mantém salvos até o fim, para que vivamos uma vida de piedade e de santidade. Veja que esse poder, esse potencial, é algo que nos foi dado. Nos foi dado o poder, a condição. A palavra poder aqui na língua grega é a palavra dinamis, de onde vem a nossa palavra em português dinamite. É aquilo que nos propulsiona, aquilo que nos faz andar, aquilo que nos dá força.
é uma condição, é a mesma palavra que aparece lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, aonde fala que o poder do Espírito Santo desceria sobre nós para nós sermos testemunhas. Esse poder do Espírito Santo é a mesma palavra que aparece aqui, dinamis. Recebereis dinamis do alto. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, Deus ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Portanto, sermos filhos de Deus é experimentarmos este poder e experimentarmos essa verdadeira vida. Esse poder nos regenerou, irmãos. Esse poder nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É pelo poder de Deus que Pedro diz que nós nascemos de semente incorruptível, nós nascemos de Cristo, é onde nós encontramos a verdadeira vida. Pelo poder de Deus nós somos regenerados. Se não for o poder de Deus na nossa vida, nós não conseguimos viver uma vida santa, uma vida que agrade a Deus. Agora observe aí nesse texto que nós estamos analisando. Com este poder, com esta condição, Cristo nos tem dado o quê? O texto nos diz, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Todas as coisas. Não se trata aqui, como diz Martinho Lutero, de Deus nos dar tudo aquilo que nós pedimos, mas Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos para vivermos uma vida de piedade. O versículo 3 fala, vida e piedade. De que forma? Pelo conhecimento daquele que nos chamou. Quando você conhece a Deus, você passa a possuir tudo aquilo que é necessário. Você passa a ter uma transformação interna, uma manifestação que redunda em prática, em vida, que reflete essa transformação interna que o poder de Deus faz na nossa vida. Vida e piedade. A palavra vida aqui, na língua grega, é a palavra zoe. Zoe geralmente é nome de muitas pessoas, de muitas mulheres. Zoe quer dizer vida. Zoológico vem justamente dessa palavra em grego. Zoe é a vida, é a alma humana, é a vida no seu todo. Vejam, irmãos, como que a vida é importante. Ao contrário da mentalidade grega, que não dava nenhum valor à vida, porque era matéria, era corpo, a Bíblia, ao contrário, ela dá um grande valor à vida. Essa dicotomia entre corpo e espírito não existe na palavra de Deus. Deus ele nos dá também tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida física e para a nossa vida espiritual. Entendamos a nossa vida física, a nossa vida e a nossa piedade, a nossa vida espiritual. O que Cristo nos dá não é uma condição para nós nos retirarmos deste mundo, nos enclausurarmos no mosteiro ou em uma casa de repouso, não. É a condição que Deus nos dá para vivermos uma vida santa no mundo onde nós estamos. O Evangelho de João, quando Jesus ora pelos seus discípulos, no capítulo 17, Jesus orou pelos seus discípulos, dizendo, Pai, eu não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Deus nos deu essa condição para vivermos no mundo e vivermos de forma santa. Vivermos como? Piedosamente. Veja aí no seu texto. Vivermos uma vida de piedade. A palavra piedade aqui é a palavra eusebia. O que é piedade? O que é ser piedoso? Ser piedoso, irmãos, não é ser piegas, não é ser um beato. Ser piedoso é alguém que tem reverência pela pessoa de Deus. Ser piedoso é alguém que respeita a Deus. É alguém que é fiel a Deus. É alguém que é submisso a Deus. Ser piedoso é viver da forma como Deus espera que nós vivamos.
querido irmão Jerry Bridges escreveu um livro maravilhoso chamado Exercita-te na Piedade. Se você ainda não leu esse livro, leia esse livro. Ele vai transformar a sua vida. Chama-se Exercita-te na Piedade. Jerry Bridges, quando fala sobre o que é ser piedoso, ele nos diz: ser piedoso é amar a Deus, é desejar a Deus, é temer a Deus. Ser piedoso é amar a Deus, é desejar a Deus e é temer a Deus. Ser piedoso é viver para Deus. Ser piedoso é viver em completa submissão a Deus, em total reverência e lealdade a Deus. Nós nos chamamos Jesus de Senhor. Quando nós estamos chamando de Jesus de Senhor, nós estamos dizendo que nós somos os seus súditos, nós nos submetemos a Ele. Ser piedoso trata-se do nosso comportamento diante de Deus, com temor e reverência. Nós nos apresentamos diante de Deus como, irmãos? Vestidos com quais tipos de roupa? Roupas brancas, vestes de santidade, vestes de uma pessoa piedosa, uma pessoa temente a Deus. Não há verdadeiramente vida fora de uma vida de piedade, fora da presença de Deus. Deus, que é vida, nos tem dado tudo o que precisamos para uma vida de piedade. No que diz respeito à vida de piedade, nada nos falta. Se você é crente, saiba disso, nada nos falta. Viver em pecado não é desculpas. Por que viver em pecado não é desculpas? Porque Deus tem nos dado tudo que a gente precisa para não vivermos uma vida de pecado, vivermos uma vida santa. E vou dizer uma coisa para vocês: viver de forma piedosa, viver de forma santa, viver submisso a Deus, viver da forma como agrada a Deus, não é algo natural ao ser humano. Nenhum de nós nascemos com essa condição de vivermos uma vida piedosa diante de Deus. Isso é uma capacitação especial que Deus nos dá. Então ore: Senhor, me encha com Teu Espírito, me encha com Teu poder, para que eu viva uma vida santa no meu trabalho, no meu lar, na minha família, na igreja, aonde quer que eu esteja, Senhor. Me dê essa capacitação para eu viver essa vida santa. Nós não temos desculpas, Pedro está dizendo, para não vivermos uma vida piedosa, porque Deus tem nos dado tudo, irmãos. A Bíblia está dizendo tudo o que a gente precisa para vivermos uma vida santa, Deus tem dado de nós. Deus, Ele não exige nada de nós sem que antes Ele não nos dê condições para aquilo que de nós Ele exige. Santo Agostinho dizia isso. Agostinho dizia: Deus, dá-me o que ordenas, e depois ordena o que tu quiseres. Tudo aquilo que Deus pede de nós. O reverendo Davi, no início da escola dominical, falou para nós: sede santos, porque eu sou santo. Palavra de Deus. Ser santo é ser parecido com Deus. Pastor, de que forma isso acontece? Veja o texto. Nos diz: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O conhecimento de Deus, irmãos, é o objetivo supremo de todo cristão. Quantas ciências nós não estudamos ao longo da nossa vida? Quantos homens e mulheres não tem aqui que são experts na sua área de TI, na área de direito, na economia, em tantas outras áreas das ciências? Nós temos um conhecimento vasto, mas não tem nenhum conhecimento que suplante o conhecimento que nós precisamos ter de Deus. E aqui o texto fala um conhecimento completo, não um conhecimento parcial. Provavelmente Pedro está falando contra um grupo que eram chamados de protognósticos,
que achavam que o conhecimento era apenas para uma elite espiritual. Não. Pedro está dizendo que esse conhecimento é para todos. No cristianismo, irmãos, não é o homem que consegue, justamente pelas suas próprias forças, conhecer Deus, mas é Deus quem se revela ao homem. De que forma? Então, pastor, como é que eu vou conhecer a Deus? Pela sua palavra. Lendo a palavra de Deus, nós conhecemos a Deus. Lá em João 17, fala que a palavra de Deus nos santifica, nos faz vivermos uma vida de piedade. E à medida que a gente lê a palavra de Deus, nós vemos Deus se revelando a nós. Alguém disse que Deus nunca se deixa sem testemunho. Deus sempre fala ao coração do homem, quer pela revelação natural, quer pela revelação especial. Mas o homem sempre tem uma revelação de Deus. Portanto, saber que Deus é quem se dá a conhecer a nós, é um Deus que se dá a conhecer a nós de tudo aquilo que nós precisamos conhecer, para termos uma vida santa e pura. E esse verdadeiro conhecimento nos conduz à vida e à piedade. Que conhecimento é esse? É um conhecimento que nos leva a vivermos uma vida santa. A palavra conhecimento aqui é a palavra que diz respeito a um relacionamento íntimo com Deus. Por exemplo, Adão conheceu Eva e tiveram um filho. Conhecer. José, nos diz Mateus, no início do seu evangelho, José não conheceu Maria até que Maria se achou grávida. O conhecimento aqui é o conhecimento de intimidade. E como é que esse conhecimento nos leva a uma vida santa, a uma vida piedosa? Irmãos, quanto mais eu conheço a minha esposa, aproveitando que hoje é o Dia das Mulheres, mas quanto mais eu conheço a minha esposa, mais eu consigo discernir aquilo que lhe agrada, aquilo que ela gosta e aquilo que ela não gosta. Quanto mais eu amo a minha esposa, quanto mais eu me relaciono com a minha esposa, mais eu sei aquilo que ela gosta de ouvir e aquilo que ela detesta ouvir. Quanto mais eu conheço aquela pessoa, mais eu sei como agradá-la, como viver de tal forma que ela se sinta bem. O amor, irmãos, transforma o nosso relacionamento. O amor transforma as nossas atitudes diante do outro. O casamento não transforma nenhum relacionamento, mas o amor transforma relacionamentos. Não é porque eu vou casar que o meu relacionamento vai ser melhor, não. Casamento, ele simplesmente ratifica um relacionamento de amor. Quanto mais eu amo uma pessoa, mais eu vou ter condições de agradá-la. Quanto mais eu amar a Deus, mais eu vou ter condições de agradar a Deus. Quanto mais eu amar a Deus, mais eu vou ter condições de viver de tal forma que Deus se sinta feliz com a minha vida. Deus é feliz com a forma como você tem vivido? Deus é feliz com a forma como você tem tratado a sua namorada, o seu namorado, o seu noivo, a sua noiva? Deus é feliz com a forma como você tem tratado a sua esposa, a mulher que Deus te deu? Deus, ele está feliz com a forma como você, esposa, tem tratado seus filhos e o seu marido? Veja que aqui não se trata de um conhecimento místico e esotérico, mas do conhecimento de Deus, o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, um conhecimento completo, profundo. Esse conhecimento, irmãos, nos leva a uma vida de piedade. Lembrem-se sempre de uma coisa: vida de santidade tem a ver com o tanto que eu amo a Deus. Quanto mais eu amar a Deus, mais eu vou viver de forma santa. Daquele que nos chamou, nos diz Pedro aí no versículo 3, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. A vida cristã não é uma opção. A vida cristã
é um agir de Deus em nosso favor. É Deus quem nos chama, é Deus quem nos elege por amor e por a graça. Então, prestem atenção, se você é um chamado, você tem condições de viver de forma piedosa. Deus não nos chamou para uma vida de pecado. Deus não nos chamou para maltratarmos as nossas esposas. Deus não nos chamou para maltratarmos os nossos empregados. Deus não nos chamou para vivermos uma vida dissoluta. Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. Esse conhecimento de Deus deve nos levar a glorificarmos a Deus com as nossas vidas. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, fala que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. É Deus olhar para nós e não ver em nós nada para nos repreender. No versículo 7, ele nos fala que Deus nos salvou para louvor da sua glória. E no versículo 12, ele reafirma, para sermos para o louvor da sua glória. Eleição, irmãos, não nos leva a uma vida sem responsabilidade, a uma vida de pecado. Já que eu sou salvo, já que eu sou predestinado, já que uma vez salvo, salvo para sempre, e uma vez salvo não há absolutamente nada que possa fazer com que eu perca a minha salvação, já que isso é uma verdade, então não importa o que eu faça. Eu posso fazer o que eu quiser, que eu não vou perder a minha salvação. Não é assim, irmãos. O crente, ele não vive em pecado. O crente vive em vida de santidade. Você quer saber se uma pessoa é crente? Você quer saber se uma pessoa verdadeiramente é nascida de novo? Olhe como ela trata o pecado. Veja como ela lida com o pecado. Eu não estou dizendo que o crente não peca. Não, o crente peca. Só que o crente, quando ele peca, ele fica triste. Ele fica abatido. Ele fica cabisbaixo. Ele fica incomodado. O crente, quando peca, ele não se sente confortável naquela situação. Ao contrário dos desviados, né? Palavra terrível essa, né? Desviado. Mas você encontra uma pessoa que estava na igreja, saiu da igreja e está lá no mundo. Como é que você está? Estou bem. Como é que está a sua família? Estou bem. Você saiu da igreja? Eu saí, não tinha nada a ver comigo, eu estou muito bem agora como eu estou, eu não preciso da igreja, eu não preciso mais de ir à igreja, eu não preciso de Deus, eu estou muito bem. Essa pessoa nunca experimentou de fato e de verdade um novo nascimento. Porque quem um dia experimenta o novo nascimento, ele quer agradar ao seu Deus. Eleição, irmãos, é eleição para a santidade. Como diz o texto, para a sua glória e virtude. A virtude aqui é a virtude divina. A palavra virtude aqui é uma palavra muito rica no Novo Testamento e para os gregos. É arete. Arete é a paideia. É aquilo que formava um homem. Arete diz respeito a todas as qualidades de um caráter desejável, de uma vida excepcional. Virtude aqui é a qualidade ética e moral de uma pessoa. É uma atitude que impressiona positivamente. Alguém que tem atitudes irreprováveis, contra quem não se tem nenhuma acusação. Eu e você, irmãos, fomos chamados para a perfeição. Deus não exige de nós nada mais, nada menos do que perfeição. Seja perfeito nos seus relacionamentos, seja perfeito no seu namoro, seja perfeito no seu relacionamento com a sua esposa, com seu esposo. Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Pastor, não tem ser humano perfeito no mundo, não. Eu sou homem. Entenda o que é ser perfeito. Na Bíblia, a palavra perfeito quer dizer íntegro. Ser perfeito é ser uma pessoa íntegra.
é ser uma pessoa de caráter. Íntegro quer dizer inteiro. Íntegro quer dizer não dividido. Quer dizer que o meu coração é totalmente de Deus. Aquilo que eu faço é para agradar a Deus. Aquilo que eu faço é para a glória de Deus. Isso é você ser perfeito. Isso é você ser íntegro. Quero concluir. Você quer ser perfeito? Você quer ser íntegro? Você quer ser santo? Seja parecido com Jesus. Aonde é que está Jesus aqui nesse texto? Ser santo, irmãos, é sermos parecidos com Jesus. Ser santos é sermos parecidos com aquele que um dia nos salvou. Nós somos parecidos com aquilo que nós adoramos. Nós somos parecidos com aquilo que nós adoramos. Por isso que o Salmo fala que o idólatra é parecido com o seu ídolo. Quem é que nós adoramos? O nosso coração denuncia quem nós somos. Somos cristãos? Somos parecidos com Jesus? Segundo lugar, segunda lição que tiramos aqui, somos indesculpáveis diante de Deus se não estamos vivendo uma vida de piedade. Em terceiro lugar, lembrem-se, tudo o que nós precisamos para vivermos uma vida santa, Deus já tem nos dado. Em quarto lugar, nós fomos chamados e eleitos, fomos salvos, para manifestarmos as virtudes daquele que um dia nos chamou, para sermos santos. E em último lugar, tudo que Deus faz para nós é para que tenhamos uma vida de piedade, para que sejamos parecidos com Jesus. E eu sempre gosto de citar aquele versículo de João, de Romanos, capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que são todas as coisas? É tudo aquilo que acontece com a nossa vida. E o que é para o bem? O que é esse bem? É o que diz o restante do versículo. Para sermos a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Tudo que Deus faz em nossa vida é nos talhando, é nos moldando, para que nós sejamos a imagem e a semelhança de Jesus. Nós vamos tomar agora a ceia do Senhor. Vamos participar da ceia do Senhor. E um dos mandamentos é para que nós nos examinemos a nós mesmos. Olhemos para dentro de nós mesmos. E que neste momento da celebração da ceia, que você possa fazer uma autoanálise. Veja se as suas vestes estão brancas. Veja se os seus relacionamentos são puros. Veja se você tem vivido uma vida santa e piedosa na presença de Deus. Procure saber o quanto você tem amado para Deus. Se você tem vivido mais para você mesmo ou vivido mais para Deus. Vivido mais para agradar aos homens ou vivido mais para agradar a Deus. Faça isso neste momento. Que Deus nos abençoe, queridos, e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.